Todo mês de abril, um grupo de cientistas observa o brilho fraco dos asteroides passando pelo nosso planeta. Certa vez, eles perceberam algo estranho brilhando em seus telescópios. A equipe esperava que fosse outro asteroide, mas eles ficaram muito surpresos, porque o que descobriram foi uma rocha espacial incomum que não consistia nos minerais que normalmente constituem os asteroides. Era composta de silicato, um material encontrado principalmente na Lua. Esse fato fez com que os astrônomos presumissem que poderia ser um pedaço que se desprendeu da Lua. Eles o chamaram de Kamo-o-Alea, uma palavra havaiana que significa fragmento celeste oscilante. A rocha não combinava com nenhum asteroide próximo à Terra com o qual os cientistas já estavam familiarizados. Em vez disso, essa peça refletia a luz em um padrão semelhante ao das rochas lunares que os astronautas trouxeram das missões da NASA. Este fragmento é considerado um quase satélite da Terra, pois é um objeto que está em uma configuração coorbital com a Terra. O objeto permanece próximo ao nosso planeta enquanto orbita o Sol. Ele circula repetidamente a Terra e tem uma inclinação bastante incomum. Essa é a razão pela qual só pode ser visto no céu noturno uma vez por ano. O fragmento também é muito tímido, nunca se aproxima do nosso planeta mais do que 14 milhões de quilômetros, quase 40 vezes a distância da Lua. Além disso, este corpo espacial frequentemente se esconde nas sombras. Os cientistas descobriram que ele não permanecerá nessa órbita por muito tempo. Provavelmente chegou à posição atual há cerca de 500 anos, e sua órbita provavelmente mudará nos próximos 300 anos. Este fragmento pode não estar sozinho no espaço. Existem pelo menos 3 outros objetos semelhantes próximos à Terra. Eles podem ter vindo do mesmo lugar. Os pesquisadores ainda não têm certeza sobre a natureza da rocha, mas podem descobrir mais sobre esse objeto espacial incomum se enviarem uma espaçonave para coletar amostras e trazê-las para a Terra. Isso é algo que a Agência Espacial da China está planejando fazer no final dessa década. A Lua apareceu no meio do caos. Existem várias teorias sobre como isso aconteceu. A primeira afirma que a Lua costumava ser apenas um corpo errante, semelhante a um asteroide, tendo se formado em algum lugar do nosso sistema solar. Uma vez se aproximou muito da Terra e foi capturada pela gravidade do nosso planeta. A segunda teoria diz que nosso planeta estava girando tão rapidamente que alguns materiais se quebraram e ficaram girando em torno da Terra. Um dos maiores pedaços deu origem à Lua. A terceira teoria afirma que a Lua se formou no momento em que nosso planeta também estava se formando. Mas hoje, a teoria mais amplamente aceita é assim. Uma vez, muito tempo atrás, mas não em uma galáxia muito distante, a Terra colidiu com um planeta do tamanho de Marte. Os destroços e nuvens de poeira da colisão se juntaram ao redor do nosso planeta e começaram a circular. Por fim, algo que hoje conhecemos como Lua se formou ali. As missões Apollo trouxeram mais de 1/3 de uma tonelada de solo e rocha da superfície lunar. Essas rochas mostraram que a Lua tinha basicamente os mesmos materiais de construção que o nosso planeta. Isso pode significar que ambos têm uma história comum. Se a Lua tivesse sido formada em outro lugar e eventualmente capturada pela força gravitacional do nosso planeta, ela teria uma composição diferente. Além disso, se tivesse sido criada ao mesmo tempo que o nosso planeta, ou fosse um pedaço que se quebrou da Terra, existiriam os mesmos minerais na Lua e na Terra. Mas os minerais da Lua contêm menos água. Além disso, o satélite natural do nosso planeta é rico em materiais que se formam rapidamente em altas temperaturas. A Lua não é o único corpo espacial no sistema solar com um passado misterioso. Hipocampo é a lua de Netuno descoberta em 2013. É a menor lua deste gigante de gelo, com apenas 34 quilômetros de diâmetro. Fica muito próxima a Proteu, a maior das luas internas de Netuno. E não, Hipocampo não é um lugar para grandes mamíferos africanos passarem o verão. Os cientistas acreditam que Hipocampo provavelmente se formou a partir de destroços após a colisão de Proteu com um cometa. Se Hipocampo tivesse entrado na órbita de Proteu vindo de algum outro lugar do nosso sistema solar, a lua maior a teria engolido ou chutado para longe. Mas nem mesmo a própria Proteu está entre a primeira geração de luas de Netuno. Ela foi formada a partir dos restos do sistema de luas mais antigo do planeta. Essas primeiras luas foram destruídas quando Netuno capturou Tritão, atualmente a maior de suas luas. A principal evidência que prova que a colisão provavelmente aconteceu é o fato de que Tritão circula ao redor de Netuno para trás, ao contrário das outras luas que orbitam o planeta. Netuno capturou Tritão do cinturão de Kuiper. Essa é uma área cheia de objetos gelados e detritos rochosos que se estende além de Urano. Isso significa que Hipocampo é uma lua de terceira geração, tipo um primo segundo, removido 2 vezes ou algo assim.
O Sol também teve um passado turbulento. Nossa estrela apareceu há cerca de 4,6 bilhões de anos. É difícil estudar seus primeiros estágios, já que isso aconteceu 50 milhões de anos antes mesmo da formação do nosso planeta. Mas recentemente, uma equipe de pesquisadores descobriu cristais com mais de 4 bilhões e meio de anos. Escondidos nas profundezas dos meteoritos, eles revelaram algumas coisas sobre o passado do nosso Sol. Antes da formação dos planetas, nosso sistema solar consistia na estrela central e um enorme disco de poeira e gás quente em espiral ao seu redor. Conforme a poeira e os gases esfriaram, se transformaram em minerais, incluindo os cristais encontrados nos meteoritos que pousaram no nosso planeta. Esses materiais antigos foram irradiados, ao contrário de algumas substâncias mais jovens. Os pesquisadores acham que algo possa ter acontecido ao Sol depois que esses cristais se formaram. Talvez a atividade da nossa estrela fosse menos intensa na época, ou talvez, por algum motivo, esses materiais mais jovens não pudessem viajar para as áreas onde a irradiação era possível. Os planetas anões nos dão a chance de dar uma espiada nos tempos antigos do Sistema Solar. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, as forças gravitacionais de Júpiter, Saturno e Netuno se juntaram. Eles enviaram asteroides e cometas através do Sistema Solar, fazendo-os colidir com diferentes planetas. Todos os planetas anões do cinturão de Kuiper, por exemplo, Plutão, Eris, Haumea, Makemake, têm suas próprias luas, que provavelmente se formaram após colisões poderosas. Detritos gelados em órbitas semelhantes às de Haumea, por exemplo, podem provar a teoria de uma colisão antiga. Os detritos criados simplesmente não tinham energia suficiente para flutuar para longe da atração gravitacional do planeta anão. Ceres, outro planeta anão, tem argilas ricas em amônia na sua superfície. A amônia não é estável nas temperaturas prevalecentes em Ceres, mas há uma abundância dessa substância no sistema solar externo. Isso significa que Ceres provavelmente se formou nessas partes externas e foi chutado para dentro. Afinal, os gigantes gasosos migraram muito nos primeiros estágios do sistema solar. Ou o planeta anão poderia ter se formado em um cinturão de asteroides, e a amônia, de alguma forma, digamos depois de um poderoso impacto, apareceu no planeta anão. Ceres pode ajudar os cientistas a entender melhor as luas geladas. O fundo do oceano terrestre tem uma alta concentração de minerais carbonáticos, e algumas partes de Ceres também. Isso significa que esse planeta anão é como uma espécie de mundo oceânico fossilizado. Muitos exoplanetas, termo usado para designar planetas fora do sistema solar, também passaram por colisões bastante intensas em seus estágios iniciais. Esse sistema de estrela dupla está a mais de 300 anos-luz de distância de nós, e suas estrelas têm pelo menos 1 bilhão de anos. Mesmo que não seja jovem, esse sistema ainda mostra alguns sinais de nuvens rodopiantes de detritos empoeirados que ainda não esfriaram, o que não é algo esperado de um sistema estelar dessa idade. Esse entulho ainda está quente. Isso significa que pode ter ocorrido uma forte colisão de 2 planetas ou alguns outros corpos espaciais de tamanho semelhante naquela região e relativamente recentemente. Então, mantenham a calma. Partículas de poeira circulam em torno de uma jovem estrela. Elas se aglomeram e crescem com o tempo. É assim que os planetas se formam. A poeira restante geralmente se acomoda em algumas áreas frias e distantes. Um exemplo no nosso sistema solar é o cinturão de Kuiper. Ele está localizado longe, além de Netuno. À medida que os sistemas solares evoluem, essas partículas continuam colidindo, até que sejam tão pequenas que acabem sendo puxadas para estrelas próximas ou expulsas do sistema. Urano gira de lado se você o comparar com o resto dos planetas do nosso sistema solar, e a única maneira de explicar isso é uma colisão poderosa no passado. Algo muito maior do que um cometa normal ou algum outro corpo espacial de tamanho semelhante provavelmente atingiu Urano, derrubando o planeta. Provavelmente era um planeta com o dobro do tamanho da Terra. Pode ter sido um protoplaneta. Esse é um corpo espacial composto principalmente de gelo e rocha que orbita uma estrela e provavelmente no futuro se desenvolverá em um planeta. De qualquer forma, a precipitação do impacto sufocou o núcleo de Urano, evitando que o calor do interior do planeta escapasse. Isso pode explicar por que Urano tem temperaturas extremamente frias em sua superfície. Cara, traga um casaco e um cobertor. Ei, você está correndo por um campo vasto à noite, como se alguma coisa o estivesse perseguindo. A luz da lua cheia ilumina o seu caminho, e você vê um círculo de luz ao redor dela. E continua correndo, procurando por um lugar seguro. Não tem nenhum lobisomem o perseguindo.
é que esse lugar logo será o epicentro de uma grande tempestade. Este círculo ao redor da Lua é chamado de halo lunar, e os cristais de gelo fazem surgir no céu. Quando a Lua está cheia, reflete muita luz do Sol, e depois esses raios voam até a superfície da Terra. Mas eles curvam sua trajetória e se separam à medida que passam pelos cristais hexagonais de gelo. Depois disso, temos um halo de cores diferentes, parecido com um arco-íris. A borda interna do halo é vermelha e a externa é azul. Parece lindo, mas a presença de gelo nas nuvens implica que o gelo vai derreter em algum momento, caindo no chão. E essa chuva será tão pesada que é melhor arranjar um abrigo seguro o quanto antes. Se o clima estiver bem quente e as nuvens estiverem mais próximas do chão, você pode ver um fenômeno parecido, uma corona. Ela é muito menor do que o halo, mas bem colorida. O disco azulado e branco de dentro dela fica marronzado e vermelho por fora. Diferentemente do halo, a corona é feita de gotículas de água. Quanto menores forem essas gotas, maior a corona será. Se as gotas de água forem grandes, ela vai parecer um ponto brilhante do tamanho da própria Lua. Tanto a corona quanto o halo podem ocorrer durante o dia, quando o sol está brilhando. Mas não olhe para esses fenômenos sem óculos, pois o brilho é muito intenso e pode prejudicar seus olhos. Assim que você encontra um abrigo, começa a chover pesado. Opa, o que é isso? Tem alguém tirando foto? Não, o flash que acabou de ver é um raio. Pum! O trovão é tão forte que as janelas da casa começam a tremer. Aqui está uma dica para se saber se está longe do epicentro de uma tempestade. Quando vir o raio, comece a contar. 1 segundo, 2 segundos, 3 e daí por diante. Quando ouvir o trovão, pare de contar. Agora, você tem que dividir esse número por 5. Se tiver conseguido contar até 5, significa que o epicentro da tempestade está a 1,5 km de distância. Se não conseguir encontrar um abrigo antes da tempestade começar e for pego em algum lugar aberto, saia de qualquer pedaço elevado de chão imediatamente. Qualquer montanha ou morrinho é de alto risco. Não pense em se abrigar debaixo de uma árvore. Coisas altas são os primeiros alvos dos raios. Os postes de energia também são de alto risco. Se estiver andando de bicicleta e começar uma tempestade, largue ela e corra. O mesmo se aplica a conversíveis, carrinhos de golfe ou motocicletas. Em um campo aberto, o objeto mais alto é você. Então, abaixe-se e tente se cobrir de alguma forma. Se não estiver sozinho, mantenha a distância da outra pessoa. Ufa! Agora vamos admirar este lindo pôr do sol. Parece até que alguém derramou tinta vermelha no céu. Essa linda vista indica que está prestes a chover. Você vê um céu avermelhado no pôr do sol porque a zona de alta pressão acabou de passar. E agora está sendo seguida por uma zona de baixa pressão com um alto teor de água no ar. Então, leve uma sombrinha ou volte para sua cama quentinha e fique quieto dentro de casa. Existe um velho ditado que diz: à noite, céu vermelho, deleite do marinheiro. De manhã, céu vermelho, tome cuidado, marinheiro. Às vezes dá para saber que vai chover pelo cheiro, mais precisamente pelo odor das moléculas de ozônio. As correntes de tempestade fazem a camada de ozônio descer da atmosfera superior. E quando a tempestade está prestes a começar, você pode sentir uma sensação de limpeza. É como se você tivesse acabado de lavar o chão com água limpa. Seu olfato fica mais sensível antes de começar a chover. Não por causa do nariz, mas porque o ar fica mais úmido. As flores espalham seu aroma e as moléculas de água grudam nelas, espalhando ainda mais o cheiro. É por isso que as mesmas flores ficam com um cheiro diferente quando você o sente ao ar livre ou em uma estufa úmida e fechada. As plantas também podem ajudar a prever mudanças no clima. Se você tocar a grama de manhã e ela estiver úmida, significa que o dia será claro. Essa água matinal na grama é o orvalho, que surge nos momentos mais frios da noite. O céu limpo permite que a terra esfrie um pouco, e as moléculas de vapor de água que estão no ar derretem e se espalham por diversas superfícies. Olhe as folhas das árvores mais de perto. Às vezes, elas podem estar viradas do avesso. Por exemplo, as árvores de bordo respondem bem ao aumento de umidade antes da chuva. Seus caules ficam muito macios e o vento consegue virar as folhas do avesso. Mas o melhor indicador mesmo são os cones de pinheiro. As sementes ficam dentro deles, logo abaixo das escamas. O pinheiro precisa mantê-las o mais seco possível para que o vento consiga carregá-las para longe, onde novas árvores possam nascer. Então, quando o pinheiro sente que a chuva está se aproximando, dá ordem para os cones se fecharem, protegendo as sementes da água. Em vez de assistir àquela previsão chata do tempo, que tal observar os animais e insetos?
Ouviu os grilos chiurearem hoje? Esse será o seu termômetro. Programe 15 segundos em um cronômetro e conte quantos chiureios o grilo deu. Acrescente 37 a esse número e você terá a temperatura lá fora na escala Fahrenheit. Isso é possível porque a temperatura do ar afeta diretamente o metabolismo dos grilos. Eles podem chiurear mais devagar ou mais rápido, dependendo do quão quente está. Então, jogue seu termômetro fora e arranje um grilo. Agora, se não gosta muito de insetos, olhe para o céu e procure algum pássaro. Se ele estiver voando alto, o dia será limpo e ensolarado. Mas antes de chover, a pressão do ar impede que as aves voem alto. Se as vir voando em bandos, lentamente, é porque provavelmente estão procurando um abrigo. Então, mesmo se o céu estiver limpo, pode se preparar, pois a chuva está chegando. Se você morar perto de algum rio ou lagoa, certamente consegue ouvir os sapos coachando. Tem gente que odeia esse barulho, e ele fica ainda mais alto antes de alguma chuva pesada. Os sapos, de modo geral, adoram o clima molhado, então ficam empolgados. A chuva também é o melhor momento para as fêmeas botarem ovos. Então, elas gritam alto, à procura de um macho para acasalar. Ai, um mosquito acabou de te picar. Se os mosquitos estão agressivos demais, é melhor procurar um abrigo rápido. Eles podem estar tentando comer mais, pois durante uma tempestade não conseguem se alimentar. Outra coisa, o ar quente e úmido nos torna mais doces, então acabamos sendo mais picados por esses carinhas. Os insetos também se juntam em bandos antes de uma tempestade. Eles adoram a umidade do ar e começam a dançar em círculos, mas pouco depois desaparecem no ar. Isso significa que você tem apenas 1 hora para agir antes que a chuva pesada comece. Para prever o tempo para o dia seguinte, é só observar as abelhas. Se for chover amanhã, elas trabalharão mais hoje e polinizarão as flores ativamente, pois não conseguirão sair da colmeia no dia seguinte em razão da chuva. Os esquilos conseguem ter acesso à previsão do tempo para a estação inteira. Eles geralmente guardam comida para as épocas frias, e se começarem a fazer isso mais cedo, significa que o inverno será severo. Também dá para vê-los correndo por toda parte, à procura de bolotas. Eles as escondem no chão e correm para procurar mais uma, só que geralmente se esquecem de onde esconderam sua comida. Então, as bolotas aquecidas germinam, formando novas árvores. Obrigado, amiguinhos! Os animais também conseguem prever desastres, como terremotos. Uma vez, alguns cientistas fizeram um estudo em uma região da Europa onde havia terremotos frequentes. Eles colocaram rastreadores em vacas, cães e ovelhas. Cerca de 18 mil terremotos ocorreram lá durante aquele período. A maioria foi insignificante, mas houve também 12 com magnitude 4 na escala Richter. E toda vez que um terremoto estava prestes a acontecer, os pesquisadores notaram um comportamento estranho nos animais. Era como se estivessem tentando escapar da região. Os cientistas acreditam que os bichos conseguem sentir com seus pelos a ionização do ar antes de um terremoto. O excelente olfato deles também os permite perceber cheiro de gás. Ele vem do subsolo, que está se movendo, e depois tenta encontrar passagem por pequenas fissuras na superfície. Os primeiros registros desse comportamento datam da Grécia Antiga. Gatos, ratos, cobras e centopeias saíam de suas tocas e fugiam tentando salvar suas vidas, antes de um grande terremoto atingir a região. Alguns peixes são capazes de prever o tempo na região onde vivem. Quando os tubarões estão perto da margem, nem sempre significa que estão em busca de comida. Eles podem estar se escondendo de uma grande tempestade no mar. O pior sinal no litoral é quando a água começa a subir abruptamente. Nessa situação, dá para ver a margem inteira, inclusive os peixes e corais na terra. Corra imediatamente, pois em breve uma onda gigante de tsunami chegará, levando tudo e todos. Em um futuro próximo, as pessoas fazem a maior descoberta espacial da história. Toda a população da Terra olha para o céu para ver o maior show astronômico de todos os tempos. Será real? O que isso significa? Os cientistas têm estudado galáxias, planetas e buracos negros a milhões de anos-luz de distância. Mas todo esse tempo, algo fantástico esteve escondido à vista de todos, bem acima de nossos olhos, na Lua. Há alguns anos, os humanos recomeçaram as viagens à Lua e, finalmente, estabeleceram lá uma base permanente. Ao escavar a paisagem lunar, uma furadeira afortunada se chocou contra algo duro, como uma placa de metal. Acontece que o metal contém policarbonato, alumínio, ouro e prata. Isso é muito semelhante a algo que os humanos já têm na Terra. É basicamente do que são feitos os CDs. As pessoas começam a enlouquecer com as escavações. Sabe-se lá o que mais poderiam encontrar. A Lua acaba sendo nosso maior recurso. Depois de alguns meses, o equipamento de construção lunar escavou várias centenas de metros da superfície brilhante.
No início, tudo foi mantido em segredo, mas um ano depois já não é mais possível. Equipes de escavação desenterram uma enorme peça retangular brilhante do tamanho de 10 campos de futebol. E essa placa não está sozinha, existem literalmente milhões delas. Depois de um pouco mais de pesquisa, os cientistas descobrem que toda a superfície está coberta por esse estranho material. As pessoas olham todas as noites para essa lua incomum no céu estrelado. Ela brilha um pouco mais forte do que antes. Você só precisa de um telescópio comum para ver que as coisas estão ficando estranhas. O trabalho de escavação não foi concluído, mas os cientistas concluíram que a lua é um enorme globo espelhado. Quem o criou? Para quê? E o que significa para nós humanos? Ninguém tem respostas. Logo, os humanos conseguem escavar mais da metade da Lua. Em alguns lugares, as placas são muito profundas para serem alcançadas. Elas estão presas sob montanhas. Em outros lugares, as placas do globo espelhado ficam diretamente sob a superfície. De alguma forma, mesmo com essa descoberta maluca, as propriedades da Lua não mudaram nem um pouco, exceto que ela se tornou mais brilhante. As tentativas de cavar mais fundo, de perfurar as placas, são inúteis. A camada de policarbonato e ligas de metal é muito espessa e parece penetrar profundamente no núcleo da Lua. Alguns cientistas sugerem que se a superfície lunar se assemelha a um CD, isso pode significar apenas que pode haver algumas informações gravadas ali. Isso mudaria o curso da história. Eles decidem então construir um leitor de laser para ver se a Lua é realmente um grande CD colossal. Enquanto isso, a perfuração continua. No lado escuro da Lua, que nem sempre está escuro, as pessoas encontram uma pequena cratera. Surpreendentemente, não há nenhum material brilhante ali dentro. Este buraco perfeitamente redondo parece um lago seco. No início, todos presumem que havia uma placa ali, deve ter voado de alguma forma. Mas então, por que aquela cratera era tão perfeitamente redonda? Depois de um pouco mais de investigação, os escavadores encontram algo que parece plástico. O que será isso? Então, inesperadamente, a escavação para. O enorme equipamento se choca contra uma liga espessa de plástico excessivamente duro. Há um disco de plástico perfeitamente redondo escondido dentro da cratera, o único na Lua inteira. Torna-se claro que essa enorme bola de discoteca foi criada por algo, há bilhões de anos. Foi coberta de poeira cósmica desde então. Especialistas em TI examinam toda a superfície lunar com a ajuda de satélites. Eles encontram algo. Parece haver um sistema eletrônico complexo escondido sob o disco. Ao olhar para a Lua como um todo, a cratera começa a se parecer muito com um botão. É hora de apertar o play da Lua. Para entender o que está acontecendo lá, os cientistas tentam passar pela camada de plástico. Enquanto estão fazendo isso, ocorre um acidente. Uma broca automática explode sob uma pressão insana. A explosão é tão forte que ativa o botão. Toda a humanidade congela de medo. Silêncio total. Então, acontece. A Lua começa a girar muito lentamente em seu eixo. Hora após hora, ela gira cada vez mais rápido. Há uma corrida louca para tirar todos da Lua. Logo ela estará girando rápido demais para que seja possível decolar com segurança. Muitas pessoas vão até a metade do planeta, onde é noite, para ver o que está acontecendo com a Lua. Cada canal de TV, site, blog, vlog, transmissão ao vivo, todos estão transmitindo as mesmas imagens. Um grande globo espelhado no céu. A Lua começa a girar tão rápido que todas as rochas soltas e areia na sua superfície se espalham em diferentes direções. Alguns fragmentos lunares caem na Terra e criam uma incrível chuva de meteoros. A Lua está girando cada vez mais rápido. Agora parece uma bola de discoteca de verdade. O céu noturno está iluminado com raios brilhantes. É incrível! As pessoas estão em êxtase, maravilhadas. Mas um momento depois, toda a humanidade cai em um profundo estado de medo. Astrônomos relatam que a Lua está se aproximando da Terra. Quando chegar muito perto, a gravidade terrestre irá destruí-la e a gigante bola de discoteca será esmagada e se chocará contra o nosso planeta. A cada hora, a Lua fica maior no céu noturno. Inundações começam a estourar em todo o mundo. As pessoas tiram o pó de seus bunkers subterrâneos e entram neles. Não há tempo para explodir a Lua com um foguete ou algo assim. Esse pode ser o fim. A Lua se aproxima cada vez mais da atmosfera terrestre. Então para e nada acontece. Incrível! A bola de discoteca não é afetada pela gravidade do nosso planeta. Algum tipo de tecnologia antiga dentro da Lua acabou de nos salvar do globo. A onda sonora oblitera todas as nuvens do céu.
Parece um rugido, um baixo ensurdecedor que faz o chão tremer. É intimidante, assustador. Mas então, um ritmo começa a sair da parede de som. Impossível! É música saindo da lua. Aí, algumas placas começam a mudar de cor. Ficam roxas, rosa, azuis, verdes. Loucura! Os raios de cores diferentes dançam na superfície da Terra. Isso dá a todos um impulso de energia insano. Todos querem estar ao ar livre, com amigos, vizinhos, qualquer um. Em um momento você está sob um brilho verde e um segundo depois, tudo ao seu redor se ilumina de rosa. O incrível show de luzes cria um desejo incontrolável de dançar. DJs do mundo todo se unem para gravar um som totalmente novo que se mistura com a música da lua. Eles o chamam de BLL, a batida da luz da lua. Pessoas de todo o mundo saem para as ruas e dão início à maior festa de todos os tempos. Os cientistas agora pensam que bilhões de anos atrás, nosso planeta era habitado por enormes seres inteligentes do tamanho do Monte Everest. Eles queriam uma festa e começaram a criar uma enorme bola de discoteca. Então, essas criaturas se mudaram para outro planeta, pois a Terra estava ficando meio apertada, e o globo espelhado foi simplesmente esquecido. Ao longo de milhões de anos, poeira e rocha o cobriram, ofuscando sua visão. Por vários meses, a lua continua girando, e DJs continuam bombeando música. As pessoas começam a ficar um pouco cansadas disso. Elas querem um pouco de silêncio e um céu estrelado calmo, não uma bola de discoteca lunar cintilante. A humanidade começa a sentir insônia em massa e tontura. Todos os aviões pousam porque os flashes de cores brilhantes impossibilitam que os pilotos vejam corretamente. Infelizmente, ninguém sabe como desligar essa coisa e é impossível estudá-la porque a Lua está se movendo muito rápido. O problema se resolve sozinho. A bola para e volta à sua órbita. É possível que tenha acabado a bateria. As pessoas não têm exatamente pressa em reativá-la, mas deixam instruções detalhadas para seus descendentes caso queiram dar uma festa global.